A mudança climática e o aquecimento global já são uma realidade não muito distante. Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas quando. Na América Latina, essa crise ambiental tem nome. O El Niño, um fenômeno natural provocado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O fenômeno não é uma novidade. E o nome dele surgiu séculos atrás, quando pescadores do Peru e do Equador notaram uma mudança na temperatura das águas no final do ano. Mas fato é que desde então o aquecimento global tem tornado o El Niño cada vez mais agressivo, com efeitos preocupantes. No Brasil, cientistas apontam que o principal impacto esperado é o aumento de chuvas no sul. Em resposta, o governo de Santa Catarina decretou estado de alerta climático por 180 dias. Por outro lado, regiões como o Nordeste e parte da Amazônia podem sofrer o efeito inverso, redução das chuvas e risco maior de seca. Terça-feira, 2 de junho de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente conversa sobre uma notícia importante dos nossos tempos. Na verdade, não é de hoje, mas vamos entender por que está se falando tanto no El Niño. Eu vou conversar com a cientista do INPE, a Luciana Gatti. Luciana, é um prazer te receber. Seja bem-vinda ao Em Detalhes. Que bom ter você aqui de volta. Ainda que seja, mais uma vez, para a gente falar sobre tantas coisas difíceis e que precisamos, né, falar sobre elas. Bem-vinda. Muito obrigada. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Não sei que hora você vai estar assistindo, mas é um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, e a gente começando antes, dá tempo das pessoas desenvolverem alguma estratégia para se proteger. Né? Então, obrigada, parabéns pela sensibilidade de trazer o tema. Luciana, eu que agradeço e eu quero começar por uma pergunta bastante objetiva, na verdade. O que é o El Niño? Se dá para prever a força que ele vai ter dessa vez? E por que estamos tanto ouvindo falar e vendo, lendo nas manchetes sobre um super El Niño? Bom, primeiro, o El Niño é um aquecimento numa região, pensa no Equador, entre a América do Sul, no Oceano Pacífico, América do Sul, e aí a gente tem para o lado de lá, Japão, né, Indonésia, aquela parte lá. Essa faixa do Equador, mais próximo à América do Sul, que a região que mais afeta a gente, o pessoal chama de 3/4, né? Essa região, ela quando aquece, e isso já é acompanhado há muito tempo, ela tem uma série de efeitos no Brasil, né? E os efeitos são diferentes. O que faz com a região norte e nordeste é uma coisa, com a centro e com a sul é outra, né? Então, primeiro, é esse aquecimento nessa região do Oceano Pacífico, na faixa equatorial. Tá. Por que tá tendo tanto alarde e previsão? Veja, ainda nem sequer se estabeleceu o El Niño, né? A gente está esperando que ele se estabeleça ou ainda esse mês, ou o mês que vem. O mês está acabando, né? Pode ser que se estabeleça o mês que vem. O que é estabelecer o El Niño? Significa estar com a temperatura meio grau mais alto do que uma média de 30 anos passados. Se está com meio grau acima, já é considerado El Niño. Por que estão achando que vai ser super El Niño? Bom, porque antes de estar meio grau mais alto, você vê o aquecimento e a rampa do aquecimento, a velocidade com que a temperatura está aumentando, mostra uma velocidade, uma intensidade nesse aumento nunca vista. Quando você põe isso numa reta e faz uma modelagem,
a previsão é de ser o maior El Ninho de todos os tempos. Quando você olha um gráfico desde 1990, vai ser o maior na previsão pela rampa que ele está fazendo de subida. Bom, a gente tem uma categoria de fraco, moderado, forte e super forte. O que é super forte? Quando está 2,5 graus acima. A gente teve super forte em 2015 e 2016, por exemplo. O de 2023, que terminou logo no início de 2024, foi forte. Só que teve o aquecimento do Oceano Atlântico junto. Aí somou os dois, tendo o mesmo efeito sobre a Amazônia. Por isso que foi tão catastrófico o ano de 2023 e 2024 na Amazônia. Agora, esse vai passar de 2,5. Nem tem categoria, porque vai passar em muito. Talvez chegue até a 4 graus acima. É alguma coisa entre 3 e 4 graus acima. Por isso que estão falando em super forte, em excepcional, porque do jeito que ele está subindo, a previsão é que ele chegue lá. Então, assim, vai ter um El Ninho e ele será super. Do jeito que ele está ainda, ele vai ser. O quão super vai ser, a gente ainda não tem condição de dizer. Mas do jeito que está esquentando, e está esquentando rápido, pode se preparar, porque a gente vai ter regiões com secas extremas e regiões com chuvas extremas, inundações, né? A previsão de inundação para o próximo trimestre tá, aí é previsão, tá mais a maior concentração na previsão está lá no estado do Paraná. Isso que eu ia te perguntar, Luciana, Aí, posso já aproveitar? E aí, se você isso. puder trazer esse panorama, porque as diferentes regiões do Brasil, elas são afetadas de maneiras diferentes, né? Então, a gente pode esperar uma repetição de padrão ou não? Isso não deve se repetir, né? Seca no Nordeste, no Norte, simultaneamente chuvas torrenciais no Sul, você já citou o Paraná, então se você puder trazer esse panorama, seria importante. Então, olha só, quando a gente está falando de seca, a gente tem muito mais garantia de previsão. Agora, quando a gente está falando de enchente, aí você já pode ter um outro evento que interfere com aquele outro e, de repente, ameniza, né? Porque nós estamos trabalhando, por exemplo, de repente acontece um outro evento ali que vem da Antártica, vem do Sul, e entra ali e interfere e leva a tempestade que estava chegando mais para dentro do oceano, não causa tanto dano. Então, com os eventos extremos de chuva que causam inundação, eles são bastante pontuais, né? Então, nesses eventos, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque outros processos podem interferir. Agora, já o evento de seca, e a gente tem a seca na Amazônia, e ela é prolongada, ela é por muitos meses. Então, assim, isso é certeza, vai chover menos, né? Vai chover menos. E o que acontece durante um El Ninho? Não é só chover menos, a temperatura também fica mais alta. A vegetação com menos chuva e temperaturas mais altas, ela é mais inflamável. E aí eu tenho uma notícia bem ruim para dar. Nós estamos com um artigo que está na Nature em revisão, né? Os revisores pediram coisas, né, para a gente fazer, responder, a gente mandou, tá lá. Mas o que a gente viu, nós separamos 5 anos que tiveram eventos de El Ninho e esses eventos que a gente chama TNA, porque é no Oceano Atlântico Norte, né, o aquecimento lá. Nesses anos, em média, em 5 anos estudados, as queimadas aumentaram 92%. E aí, gente, não dá para dizer que a culpa da queimada é o El Ninho, nem o aquecimento, porque a gente verificou, a gente cruzou aonde caíram raios na Amazônia com aonde começou incêndio. No ano de 2023,
98% foi humana a provocação, né, da queimada, e no ano de 2024, que foi o grande incêndio da Amazônia, foi o recorde de queimadas na Amazônia, 99% provocados pelos seres humanos lá, que já não conseguiam mais desmatar do jeito que desmataram no governo anterior. Então, qual foi a oportunidade que eles enxergaram? Vamos tacar fogo. Porque tacar fogo já é mais difícil, não se embarga a terra, não se multa se não tem condição de provar que foram eles que tacaram fogo. Tem uma série de dificuldades de penalizar o criminoso ambiental que taca fogo. Então, as queimadas estão virando ferramenta de desmatamento. E aí, nessa perspectiva de super El Niño, olha só, o ano de 2024, eu falei que os 5 anos, em média, foram 92% a área queimada aumentada. Sim. No ano de 2024, foi mais de 180%. Enquanto ter um ano normal, chuvoso, que é o normal de atividade humana na Amazônia. A média de área queimada na Amazônia é 50 mil quilômetros quadrados, o que é um absurdo, é uma área Sim. enorme. Em 2024, foi 155 mil quilômetros quadrados. A gente celebrou a redução do desmatamento, que não chegou a 5 mil, mas 155 mil quilômetros quadrados foram queimados. Então, assim, sinceramente, a gente não tem o que celebrar, né? Se você comparar o tanto de floresta perdida pelo fogo. Então, assim, o fogo ficou extremamente perigoso e é muito importante a gente ter medidas do mesmo calibre que a gente fez para desmatamento, que o Congresso está lá fazendo um esforço tremendo de derrubar as proteções ambientais, né? O que Bolsonaro fez no governo dele, o Congresso agora, durante o governo Lula, está fazendo, né? Estão passando a boiada e derrubando uma proteção atrás da outra. Então, assim, isso é algo que me preocupa muito. Eu acho que o governo deveria ser proativo e já lançar um decreto, sabe, embargando todas as propriedades queimadas, por exemplo. Vai ter que provar, né, que não foi na propriedade dele que o fogo foi iniciado, por exemplo, para ter acesso a um plano safra, um financiamento, ou o que quer que seja. O governo tem que fazer alguma coisa, mas muito forte, porque a floresta vai estar extremamente seca. É muito importante as pessoas, inclusive aqueles que usam fogo como manejo agrícola. Durante o El Niño não vai dar para usar fogo como manejo, porque está tudo super seco. O risco desse fogo, sabe, estender, propagar para outras regiões e ficar incontrolável é muito grande. Então é preciso a gente ter uma medida emergencial para se evitar que áreas de reserva, florestas, sejam queimadas. Isso. E assim, floresta, não sendo cerrado, Sim. morre. O cerrado não morre, porque a árvore, ela aguenta o fogo. Mas nas outras florestas, morre. Então, assim, a gente tem que ser extremo. Isso é muito importante. A gente já viu alguns pronunciamentos, algumas falas do presidente Lula a respeito disso, sobre o Super El Niño, né, dizendo que o governo tem condições, que está preparado para o El Niño, mas você falou de uma medida efetiva, uma ação como um decreto, por exemplo. Eu me lembrei que agora, Exato. regionalmente, a gente teve um decreto em Santa Catarina, que é um decreto de prevenção, né? Que é voltado para medidas preventivas, então, para enfrentar eventos climáticos. E você tem um constante alerta durante o El Niño, né? Que deve chegar, enfim, a gente está esperando a chegada dele agora em junho, mas vai se prolongar. Você até pode falar sobre a duração dele. Mas eu te pergunto sobre a efetividade de um decreto como esse, porque não é uma situação de emergência, são medidas
que devem ser tomadas. Então, já teve até cancelamento de festa tradicional na região também. E me chama a atenção mais ainda porque a gente teve um negacionismo climático fortíssimo nos anos do Jair Bolsonaro no poder e há um forte negacionismo no bolsonarismo. O Jorginho Melo, de Santa Catarina, ele é um governador bolsonarista, né? E ainda assim a gente teve esse decreto agora em Santa Catarina. Então acho que está tomando uma proporção tão grande que não se consegue recorrer nem ao negacionismo. Só para juntar todas essas medidas que precisam ser feitas do ponto de vista de governo federal, dos governos estaduais, o que foi feito depois também? Porque todo mundo, eu imagino, ainda tem as imagens das enchentes do Rio Grande do Sul na cabeça, né? Municípios gaúchos que foram afetados, quase 500, né? 2,5 milhões de pessoas, mortes, quase 200 mortes, pelo menos 185 mortes. Então, pensando também no que já aconteceu, o que foi feito de política efetiva depois, para não se repetir esse cenário, Luciana? Pois é, aí nós temos um problema, né? Porque o governo do Rio Grande do Sul desprezou a ciência brasileira, né? E contratou um pessoal que tinha trabalhado em New Orleans. Lembra quando passou, acho que é o Katrina, né? Lá e teve uma enchente enorme. Foi essa empresa que trabalhou lá e teve inúmeras insatisfações aí com o tipo de gestão que foi feita. Muita gente não tinha casa até hoje, né? Então, o que foi feito aqui? Muita gente voltou a morar no mesmo lugar que inundou, o que não é correto, porque inundou porque aquele meio ambiente não dá conta de drenar um volume de água tão grande. A gente teve a Prefeitura de Porto Alegre, que não fez a manutenção nas bombas, não cuidou e reelegeram o cara que deixou aquilo acontecer. Então, assim, a gente verifica que existe um problema muito grave de gestão. Os gestores não são responsabilizados por causarem mortes e inúmeros prejuízos às suas populações. Isso é algo que eu acredito deveria se mudar. A gente precisa falar em responsabilização contra os eventos extremos assim. Então, o gestor já está previsto, já sabe, já tem um relatório técnico embasado de risco da sua população. O gestor que não toma providência e as pessoas acabam morrendo sob a gestão dele, deveria ser responsabilizado. Ora, existe responsabilidade sob corrupção. Não matou ninguém, só roubou dinheiro. E por que não tem quando a falta de responsabilidade deles causa morte? Pega o prefeito de Porto Alegre com essa história das bombas. Sim. Né? Como não é responsabilizado e ainda é reeleito? Foi reeleito, então o povo não ficou sabendo que ele foi o responsável de má gestão. Né? Então tem problema de tudo quanto é jeito. Tem problema na comunicação, tem problema da população ser informada da razão dela estar sofrendo aquilo, e tem problema dos gestores não estarem sendo responsabilizados. Né? Então, pega, por exemplo, quem autorizou ter uma van numa área de APA? É uma área que existe exatamente para quando o rio alaga, ali permeia. Aí os caras construíram rua para poder construir a van lá naquela área. Então, assim, vai acimentando, a água não tem para onde ir. Então, você vê que existe um desrespeito a toda... Sabe, a gente levou décadas construindo toda a regulação ambiental, as leis, as proteções, e aí a gente tem agora uma turma de negacionista que está super forte no Congresso, derrubando tudo. E aonde tem gestor negacionista, ele não está nem aí. Aonde tem do centrão, o dinheiro vai para outras coisas também. Então, assim, se a gente não tiver uma responsabilização de gestores
porque a gente sabe que o risco é cada vez maior. Nós estamos falando de morte. É muito grave, né? Então, assim, não dá para continuar do jeito que está. As medidas têm que ser tomadas. E quem não toma tem que ser responsabilizado. Com certeza. Você citou aqui, muito rapidamente, Luciana, para a gente voltar a falar sobre o El Niño também, mas só agora, nas últimas semanas, se a gente olhar para as votações do dia 20 e 21 na Câmara dos Deputados, foram 2 projetos que foram aprovados que fragilizam a proteção ambiental. Um deles proibindo a aplicação de multas e outras medidas também em áreas desmatadas e se a destruição for registrada só por satélites, né? Tem outras medidas que estão sendo tomadas ali também. Então, assim, é realmente uma situação, que continua fragilizando a proteção ambiental dentro do Congresso Nacional, ainda que a gente tenha recuperado, como eu já disse, a partir do negacionismo dos anos de governo Bolsonaro, com a volta, né, de um Ministério de Meio Ambiente sério, com uma ministra como a Marina Silva à frente dele. E só para não deixar de citar também essa questão do Rio Grande do Sul, acabou de chegar uma denúncia para o Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do TSE de uma deputada estadual reclamando de destinação de recursos públicos que foram criados para a recuperação das enchentes que atingiram lá o Rio Grande do Sul, para projetos turísticos, né? Para gente de alta renda, não é só projeto turístico. Então, a gente está falando aqui de resort, de empreendimentos de alto padrão. Então, assim, uma série realmente de absurdos. E o governo estadual vai ter que explicar isso também. Mas voltando para o El Niño também, como é que é o cronograma disso, para a gente entender? Porque, segundo as agências internacionais, qual que é a janela mais crítica para o Brasil? Esse fenômeno ele começa realmente agora em junho. Quando que a gente espera esses picos de intensidade dos eventos extremos em todo o território nacional? Olha, a gente tem modelos rodados até dezembro, né? E dentro dos modelos rodados até dezembro, o pior vai ser nesse próximo trimestre. No Paraná, a previsão maior é no Paraná, de eventos extremos de chuva, e no trimestre seguinte, outubro, novembro e dezembro, no Rio Grande do Sul. Então, assim, as pessoas têm que ter um planejamento, o que elas vão fazer, organizar a casa, se a água subir, para onde ela vai ter que ter uma escada aqui, sabe? Deixa a malinha com os documentos, não sei o quê. As pessoas têm que se organizar, porque a chance de ter uma chuva intensa com grandes alagamentos é muito grande. Veja, 2024 nós nem tivemos esse El Niño todo do jeito que vai ser esse, né? Foi um El Niño, não foi nem super forte, foi forte. Então, que é uma categoria abaixo, né? Então, assim, as pessoas têm que se preparar. O poder público deixou as pessoas ainda vulneráveis, porque fez muita gente voltar para as casas de lugares que foram alagados. Então, a possibilidade de alagar de novo existe, né? E o que foi feito lá nas comportas em Porto Alegre, sabe? Quem é que pode? É o Ministério Público que pode bater lá na porta daquele prefeito negacionista e ver se ele tomou providência e abrir um processo administrativo se ele não tomou. O que dá para fazer, né? Eu acho assim, acho que a população, né, do Paraná para baixo, que está com maior risco, se bem que também tem risco para o Sudeste e para o Centro-Oeste, tá? Também tem risco. E é a região onde está a maior parte da produção agrícola, né? E está previsto um maior volume de chuva para essas regiões. Então, assim, o que a gente vê no planeta, né? Porque, veja bem, o ser humano está causando 2 mudanças no planeta que estão desequilibrando ele. Número 1, ele está enchendo a atmosfera de substâncias capazes
de segurar calor. Então, com isso, a gente está mantendo mais calor aqui no planeta. Essa é a primeira. E a mais difícil de lidar, porque depende do planeta inteiro parar de usar fóssil, reduzir as emissões, e grande parte das emissões são fósseis, né? E agora, a segunda parte é a destruição da natureza. Nós estamos alterando completamente a superfície do planeta. Então, veja, se imagina num parque, num bosque cheio de árvore. Agora imagina que todas as árvores foram derrubadas. É instintivo você entender que ali ficou mais quente, não é verdade? A gente só está desmatando. Quais são os países que começaram antes a sofrer os eventos extremos, de ondas de calor, de queimadas incontroláveis? Estados Unidos, Europa, Austrália, são regiões, né, Estados Unidos e Europa, que destruíram em grande proporção sua natureza. Aí vem os estúpidos brasileiros, a gente teve um ministro da Fazenda que falou isso, eles puderam destruir a natureza deles, por que nós não podemos destruir a nossa? É meio que falar assim, o vizinho tacou fogo na casa dele, por que eu não posso tacar fogo na minha casa? Eu chamo de estúpido porque para mim é muita ignorância falar um absurdo desse, né? Enfim, foi nosso ministro da Fazenda. Paciência, né? Então, vamos continuar aqui. Mas, veja, aonde que estão as regiões com mais desequilíbrio? As regiões mais alteradas, mais desmatadas. A gente está esquentando a superfície da Terra e quanto mais diferença tem de temperatura entre a superfície e um evento, uma frente fria que entra, você tem quanto maior essa diferença de temperatura, mais intenso vai ser aquele evento, mais agressivo, com ventos fortes e gelo e uma quantidade de água enorme caindo ao mesmo tempo, assim, num curto período de tempo. E quanto mais quente está a superfície, mais água evapora. Então a atmosfera fica cada vez com mais vapor de água. E na hora que chove um volume cada vez maior. Então, veja, a gente tem que entender que o que está nos trazendo até aqui é esse modelo econômico baseado na destruição da natureza. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer te receber e aprender contigo. Obrigada mais uma vez. E eu que agradeço, Gabi. Eu espero que seja útil a informação. A informação Sem sempre dúvida. é útil, né? Sempre, sempre. É o que a gente Então, tá bom, precisa. gente. Obrigada, Obrigadão, Luciana. viu? Até mais. Até Exatamente isso que a Luciana falou aqui. Informação é o caminho que a gente acredita, né? O conhecimento é a melhor ferramenta que a gente tem para se proteger. Aqui no ICL, a gente está levando muito a sério essa questão. A gente quer cobrar as autoridades dessas mudanças também. Por isso, e para isso, a gente precisa ter informação. Eu quero te convidar também para uma aula aberta que a gente vai ter aqui no ICL. Você já pode deixar anotado aí na sua agenda e também entrar em detalhesicl.com.br para se inscrever e participar dessa aula que vai ser gratuita. Aliás, aproveita e comenta aqui no chat e no Papo Legal também qual é a sua maior dúvida sobre aquecimento global, sobre questões climáticas. A gente vai responder a todas as suas perguntas ao vivo no dia 9. Então, dia 9 de junho, 8 horas da noite, você anota na sua agenda. A gente vai ter a aula exclusiva do cientista Guy McPherson, que o Eduardo Moreira trouxe aqui para o Brasil para discutir o Super El Niño e todas essas questões. A gente vai entender melhor esse cenário em que estamos vivendo. E aqui no Em Detalhes também, sempre falamos sobre o meio ambiente. E a Luciana Gatti também veio aqui para esclarecer melhor o que nos espera. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. A gente continua na nossa programação. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Super El Niño, secas históricas, enchentes catastróficas. Para alguns pesquisadores no mundo, isso pode ser só o começo de algo muito maior e muito pior.
Um deles, e talvez um dos mais controversos do mundo, é o pesquisador e professor emérito da Universidade do Arizona, Guy McPherson. O ICL vai promover uma aula com o professor McPherson dia 9 de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Ele vai nos mostrar, baseado em evidências científicas, por que todo estado de alerta que pudermos gerar agora pode ser ainda pouco diante do que está por vir. Você não pode perder essa aula. Mais do que isso, você deve chamar seus amigos, familiares, colegas de trabalho, todo mundo para assistir.